Vem cá, você sabe como as bets surgiram? E melhor, será que elas são seguras? Como funciona a regulamentação aqui no Brasil? Vem comigo para esse vídeo porque você vai entender tudo sobre as bets e se é seguro você ficar apostando, hein? Vem comigo porque vai te ajudar nessa situação. Vamos lá. As apostas são uma prática muito antiga, né? Com alguns registros que remontam lá à Grécia e à própria Roma antiga. As pessoas apostavam em competições, eventos esportivos. Com o passar dos anos, esse hábito evoluiu, né? No século XX, por exemplo, a popularização de esportes como futebol, corridas de cavalo e as apostas esportivas elas se tornaram mais organizadas, né? Especialmente em países como o Reino Unido. No entanto, a chegada da internet foi crucial. A chegada da internet aconteceu nos anos 90, né? E as casas de aposta elas passaram por uma verdadeira revolução. Surgiram plataformas online onde as pessoas podiam apostar sem sair de casa. E essas empresas elas começaram a se expandir para vários países, no que resultou na criação de uma indústria milionária. Mas as casas de apostas são seguras? Agora é uma pergunta importante, né? Essas plataformas são seguras, né? A resposta é: depende. Há muitas casas de apostas confiáveis que seguem regulamentações rigorosas de países onde elas operam, né? Essas que seguem essa regulamentação, elas têm certificados de segurança, utilizam criptografia para proteger os dados e são transparentes em relação aos jogos e aos pagamentos. Porém, também há sites fraudulentos, infelizmente, que podem aí manipular resultados ou simplesmente não pagar nada aos ganhadores. Então, é fundamental que você, apostador, verifique se essa casa ela obedece às regulamentações, se ela está realmente de acordo com os órgãos reguladores. A regulamentação no Brasil. Aqui no Brasil, como que funciona, né? Já existe uma lei que está regulamentando as bets? Vamos lá, gente. Até pouco tempo atrás, as apostas esportivas eram uma área cinzenta, sem regras específicas. Mas em 2018, o jogo virou. Foi aprovada a Lei 13.756, autorizando as apostas esportivas em território nacional, desde que feitas online. Porém, ainda faltava uma regulamentação específica para que essas empresas operassem de forma totalmente legal. Foi em 2023 que isso aconteceu, né? O governo brasileiro começou a avançar mais na regulamentação. E aí o Ministério da Fazenda estabeleceu regras para a operação dessas plataformas, incluindo taxas e requisitos para garantir mais segurança ao apostador. As casas de apostas agora devem seguir regras claras para obter licenças no Brasil e pagar impostos ao governo. E aí foi que surgiu a portaria 827, publicada em 2023 pelo próprio Ministério da Fazenda, regulamentando as apostas esportivas de cota fixa aqui no Brasil. Essa portaria é um marco muito importante, porque apesar das apostas esportivas terem sido legalizadas pela Lei 13.756 lá em 2018, não havia uma regulamentação que detalhava o funcionamento das casas de aposta aqui no nosso país. Com a chegada dessa portaria, muitas regras ficaram às claras e esses requisitos passaram a ser mais implícitos para essas casas. Vamos entender o que traz a portaria 827. Definição de apostas da cota fixa. Bom, a portaria ela define apostas de cota fixa como aquelas em que o apostador sabe previamente quanto pode ganhar com base em uma cota determinada no momento da aposta. Essas apostas são geralmente feitas em eventos esportivos como futebol, corrida de cavalo, lutas, etc. Licenciamento das operadoras. Um dos pontos centrais da portaria 827 é a exigência de que as empresas que oferecem apostas esportivas aqui no nosso país obtenham uma licença para operar legalmente. As operadoras precisam cumprir certos requisitos, incluindo registro no Ministério da Fazenda. Então, todas as empresas devem ser licenciadas pelo governo brasileiro. Pagamento de taxas. Para operar aqui no Brasil, as casas de aposta devem pagar uma taxa inicial de 30 milhões pela licença, que é válida por 5 anos. E ainda existe o
comprometimento com a regulamentação. As operadoras devem seguir as regras de compliance e proteger os dados dos usuários, além de garantir a integridade das apostas. Taxação e distribuição da receita. A portaria estabelece também como será distribuída a arrecadação das apostas esportivas, que fica da seguinte forma: impostos. O governo aplicará um imposto sobre o faturamento bruto das operadoras com uma alíquota de 18%. Esse imposto vai incidir sobre o lucro bruto da operadora, que é o valor total das apostas menos os prêmios pagos aos operadores. Parte dos impostos arrecadados será destinada às áreas como a educação, a segurança pública e a programas sociais. Além do imposto pago pelas empresas, os apostadores também podem ser taxados em 30% sobre o prêmio que ultrapasse o valor de R$ 2.112, gente. Isso aí, os apostadores não ficarão também sem taxação. Importância do responsável pelo tratamento de dados. Bom, responsável pelo tratamento de dados, ou como definido aqui como DPO, que é uma sigla em inglês para o encarregado de dados, é uma figura central na proteção das informações pessoais dos usuários, de acordo com a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Toda organização que coleta, armazena e processa dados pessoais no Brasil deve designar uma pessoa ou entidade para garantir a conformidade com a Lei de Proteção de Dados. A portaria reflete essa exigência ao requerer que as casas de apostas online tenham sim um responsável específico para gerenciar o tratamento de dados pessoais. A importância desse papel pode ser destacada em vários aspectos: conformidade legal. O responsável pelo tratamento de dados garante que as operações da plataforma vão estar sim em conformidade com a LGPD e outras legislações aplicáveis, evitando aí multas e sanções. Além disso, a gente tem que olhar para a proteção de dados pessoais, né? Esse profissional, o encarregado de dados, deve garantir que os dados dos apostadores, como informações financeiras, histórico de apostas, dados pessoais, sejam devidamente protegidos por meio de criptografia e outras medidas de segurança. Além disso, gente, ainda falando de proteção de dados, é importante saber que, tendo isso, nós teremos mais transparência e confiança ao assegurar que a empresa trata todos os dados de forma correta, e o responsável aumenta a confiança dos apostadores. Quando uma casa de aposta demonstra que possui um sistema de proteção de dados adequado, isso transmite segurança ao usuário. Além disso, esse profissional ele também vai ficar atento ao gerenciamento de incidentes. No caso de vazamento ou falhas de segurança, o DPO é quem vai coordenar as ações e a mitigação desses danos e vai notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, trazendo transparência e também notificando o consumidor. Quando uma empresa exige a presença de um responsável assim, ela fortalece sim a segurança e mostra que está preocupado com os dados pessoais de seus apostadores. Importância de um sistema operacional robusto. Gente, a portaria 827 também requer que as casas de aposta implementem um sistema operacional seguro e eficiente para garantir o bom funcionamento da plataforma, bem como a proteção das transações financeiras e da integridade das apostas. Vamos entender melhor como funciona em detalhes, né, essa questão da segurança do sistema. Em primeiro lugar, o sistema ele tem que garantir uma segurança e uma criptografia. Um sistema operacional robusto, ele precisa ser capaz de garantir que as transações dos usuários, desde depósito até o saque, sejam realizados com segurança. Isso inclui o uso de tecnologias avançadas de criptografia para proteger as informações financeiras contra ataques cibernéticos. Além disso, é importante olhar também a confiabilidade e a performance. As plataformas de aposta operam com grande volume de usuários e transações simultâneas, né? Um sistema operacional bem estruturado precisa ser capaz de suportar essa carga sem falhas, mantendo a plataforma online funcional 24/7. Qualquer instabilidade pode não apenas prejudicar a experiência do usuário, mas também causar danos financeiros e a reputação da própria empresa de aposta. E lógico, não pode faltar
faltar a prevenção de fraudes e manipulação, né? Além da performance, o sistema operacional deve integrar mecanismos de detecção de fraudes e manipulação de resultados. Isso inclui monitorar padrões incomuns de apostas, né? E prevenir atividades ilícitas que possam comprometer a integridade dos eventos esportivos. Um sistema eficaz é aquele que consegue identificar e bloquear atividades fraudulentas em tempo real. Isso não pode ser demorado. Ainda deve garantir proteção contra ameaças cibernéticas. A segurança cibernética é um aspecto central e crítico para as apostas online. Um sistema ele deve ser, sim, muito robusto para garantir essas defesas contra invasões de servidores, roubo de dados e tentativa de manipulações de cotas. Isso pode incluir medidas como firewall, sistema de detecção de intrusões e auditorias de segurança regulares. Além disso, é importante que a operadora olhe para as atualizações de conformidade. Esse sistema ele deve ser atualizado constantemente para estar adequado às mudanças nas regulamentações e exigências tecnológicas. Isso inclui, por exemplo, novas legislações de proteção de dados, alteração na regulamentação das apostas e avanços nas melhores práticas de segurança digital. Essas são exigências da portaria 827, que é fundamental para garantir a proteção dos dados dos apostadores e a transparência nas operações e a integridade da plataforma de apostas. Acontece aqui um impacto no mercado, né? Uma portaria como essa, ela tem grande impacto sim no mercado de apostas, formalizando a operação das bets e ao mesmo tempo garantindo que o país arrecade impostos de uma indústria que movimenta bilhões de reais. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu trouxe aqui. Deixe seu comentário, claro, e no momento que você for deixar seu comentário, já deixa aquele like para fortalecer esse canal, inscreva-se e compartilhe isso para mais pessoas. E se você tiver algum conhecido que porventura esteja viciado nessas apostas, em bets, encaminhe ele para alguma ajuda, porque o assunto é bem sério e pode destruir sim famílias. Eu sou Rafael Costa e vejo você no próximo vídeo. Eu fui, tchau!